Estimado diácono Felipe, cumprimento todos os irmãos, também os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Queridos, esta é a solenidade da Ascensão do Senhor. Essa solenidade no calendário geral da igreja foi celebrada na última quinta-feira. Se contarmos do dia da Páscoa, 40 dias, foi exatamente quinta-feira. Então em todo o mundo foi celebrada na quinta-feira, como é um dia de preceito, um dia importante dentre o mistério da Páscoa. A igreja no Brasil passa para o domingo seguinte, que é hoje. Então a Ascensão do Senhor, esse mistério tão bonito, inclusive consta dentre os artigos do credo: subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Para entendermos esse mistério, nós precisamos entender o mistério da vida de Deus, o mistério da Trindade. No princípio, nós encontramos no prólogo do Evangelho de João: no princípio a palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus. A palavra era Deus, e a palavra na plenitude dos tempos se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no princípio só Deus era, ou só Deus existia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Olha só, um Deus em três pessoas. Acontece que Deus é pleno em amor, e o amor, ele só é pleno quando ele se comunica. Por isso Deus tem a necessidade de criar algo que esteja fora dele, para que ele possa comunicar esse amor, e esse amor assim se tornar pleno. Por isso Deus cria, faz toda a obra da criação, todo o universo. Agora sim, o pleno amor de Deus é manifesto. Mas o amor de Deus não para por aí. Deus se mostra tão amante para com aquilo que Ele cria, que Ele deseja se tornar tal como a obra criada. Por isso que quando Deus faz toda a obra da criação, Ele vai se mostrando, Ele vai mostrando quem Ele é, aos poucos, vai se revelando. Nós usamos o substantivo revelação com R maiúsculo. É o que nós temos em todo o Antigo Testamento, o Deus que vai se mostrando, né? E na plenitude dos tempos, Ele envia dos céus, ou seja, da eternidade, o seu Filho amado. O seu Filho entrando no tempo e no espaço, pelo ventre da Virgem Maria, Ele assume a carne humana. Esse mistério nós chamamos de encarnação. O Espírito puro, que é Deus, da eternidade, entra na história e se torna carne, se torna um de nós. Nasce da Virgem Maria, habita no mundo entre nós, e Ele vive todas as experiências que nós vivemos, as experiências boas da vida, mas também todas as experiências dificultosas, também do sofrimento que nós vivemos, Ele experimentou e viveu, né? Inclusive a morte. Por isso Ele vem a esse mundo para se tornar solidário conosco, e Ele entrega a sua vida à morte, e morte de cruz, para que os nossos pecados sejam apagados, e nós, distantes que estamos de Deus por causa do pecado, nós nos reaproximemos da dignidade divina. Então o Filho de Deus veio a este mundo para elevar-nos ao estado divino de glória, né? E o que nós celebramos hoje, a Ascensão, é exatamente a execução desse ato de nos elevar ao céu.
Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, ou seja, venceu o pecado pelo mistério da Páscoa. E depois ele retornou ao lugar de onde ele veio. Mas é muito interessante, meus queridos, que quando o Filho de Deus vem a este mundo, ele vem de uma forma, Espírito puro. Quando ele retorna diferente. Ele retorna como ser humano. Quando o Filho de Deus entra na eternidade, no mistério da ascensão, a natureza humana entra na vida de Deus e na eternidade junto da sua divindade. Olha que bonito o mistério que nós celebramos hoje. Se nós podemos hoje dizer, após esta vida eu vou morar na cidade de Deus, nos céus, eu vou entrar na vida de Deus, é porque nos precedeu o Filho de Deus, que se fez homem e entrou nos céus como ser humano. É isso que nós celebramos hoje, a ascensão do Senhor. É muito bonito isso. Existe uma caricatura, um desenho da ascensão, que vem dos primeiros padres da igreja, a imagem de Jesus chegando nos céus, depois de subir diante dos apóstolos. Ele chegando no céu, encontra as portas dos céus fechadas, porque isso está lá no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva cometem o pecado original, Deus os expulsa do paraíso. As portas dos céus são fechadas, está no livro de Gênesis. E Deus coloca querubins diante das portas para que guardem e para que o ser humano não entre mais. Por quê? Porque se afastaram da dignidade, da santidade de Deus. Agora está se aproximando dos céus um ser humano que não se afastou da dignidade, mas que é perfeito, todo santo. Por isso ele pode entrar. E esse desenho da ascensão mostra Jesus, pastor, com o báculo em suas mãos, a férola, o pastor, o cajado do pastor entrando nos céus e derrubando as portas que foram fechadas por causa do pecado original. E deve ter dado uns petelecos nos querubins, sai para lá, É uma imagem muito bonita. Agora as portas dos céus estão abertas para que entre um povo santo, justo, que é a igreja. Olha, minha gente, só não vive a felicidade plena, só não se aproxima de Deus e só não estará nos céus quem de maneira pessoal não quiser. As portas estão abertas. Por isso o simbolismo da igreja, que tem as portas abertas, este templo perecível, esse templo, ele representa aquilo que nós vamos encontrar na eternidade, que são as portas abertas, e nós poderemos entrar e constituir com Deus uma unidade inseparável, inquebrável, Olha, queridos, quando nós estivermos lá, só haverão duas realidades: Deus e a igreja. Não existe outra realidade no céu, Hoje nós vemos o cristianismo que cada vez mais se fraciona em tantas denominações religiosas. Isso é o maior contra-testemunho dos cristãos em relação àqueles que não são cristãos, porque a realidade no céu é uma realidade de unidade, Olha o que São Paulo compara os céus. São Paulo compara os céus com um gigantesco corpo humano. Num corpo humano nós temos a cabeça, e ele diz assim: a cabeça é Cristo, a segunda pessoa da Trindade que se fez homem, e o resto do corpo são os membros, é a igreja.
E cada membro somos nós. Cada um de nós é um membro que integra esse corpo místico. É isso que é o céu. Cristo cabeça e Cristo corpo, que é a igreja. Não existe outra realidade, né? Por isso que para poder habitar nessa realidade de felicidade perfeita que é os céus, eu preciso aprender a viver a unidade já. Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos dizer: olha, vão já exercitando o céu aqui, para que não tenha de ficar num treinamento sofrido no purgatório antes de entrar, vivendo a unidade, tirando as divisões, tirando as mágoas, as implicâncias, as rixas, as competições e tantas outras coisas que acabam comprometendo a unidade. Olha só o que diz a carta aos Efésios que nós ouvimos: o Pai pôs tudo sob os pés de seu Filho. Ele está acima de tudo. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E este corpo é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Olha só, São Paulo diz que a igreja, o corpo, nós somos a plenitude daquele que possui a plenitude de todas as coisas. E é bem verdade. Por isso que nós professamos a fé na igreja una, santa, católica e apostólica. E aí o artigo de fé santa muitas vezes é incompreensível para nós, né? Mas como assim santa? Nós vemos tantas demonstrações de pecado, de fragilidade. Ora, quando nós cometemos o pecado, nós acabamos por nos tirar dessa conexão com o corpo que é santo, né? Então, pecador frágil sou eu, mas quando eu estou conectado, né, no tronco da videira verdadeira, como nos diz João no capítulo 5, eu me torno santo como ele é santo. E é isso que nós estamos aqui a celebrar a Eucaristia, nos conectar com o transcendente. Por isso, meus queridos, o culto que nós prestamos a Deus, toda a celebração eucarística, é a elevação da nossa fragilidade até as alturas dos céus. Isso, numa liturgia solene celebrada, como nós estamos a celebrar hoje, a imagem do incenso é a imagem da conexão, né? Da conexão, da imanência com a transcendência. Num culto litúrgico nós nos elevamos à realidade de Deus, né? Por isso que tudo aquilo que representa Deus, ou que de fato realmente é Deus, recebe a incensação no culto litúrgico, né? Por excelência, o primeiro a ser incensado é o altar, que é a imagem do Cristo ressuscitado, que traz as marcas da cruz, mas que está ressuscitado, né? Demonstrado por este tecido branco, que dele se escoe. Ora, nós incensamos também a assembleia, que é a representação, quando congregada pelo Espírito Santo, é a presença vivaz de Cristo. Nós incensamos o sacerdote, que demonstra o Cristo sacerdote ressuscitado, que oferece ao Pai as nossas vidas, né? Nós incensamos aquilo que representa a glória de Deus naquilo que nós celebramos. É muito bonito isso, né? Então, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, mas nós, de maneira muito profunda, não entramos, não nos conectamos com o transcendente. E o problema não está em Deus, está em nós, nas nossas dispersões, nas nossas prioridades, no pensamento que muitas vezes não nos faz nos elevar até Deus. Hoje faça essa experiência de unir o que é frágil na sua vida. Eu acho que todo mundo tem situações que precisam ser elevadas
ao poder de Deus. Faça essa experiência de derramar isso no altar, para que o Cristo sacerdote leve tudo à glória de Deus e santifique as nossas vidas. Queridos, é muito interessante que o texto de Lucas, seja o Evangelho ou os Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, é interessante que na vida pública de Jesus, tudo começa em Jerusalém, né? Tudo começa em Jerusalém. Lá, quando Maria dá a luz a Jesus, ela leva o menino Jesus até o templo de Jerusalém. E tudo deve terminar em Jerusalém. Por isso que nós ouvimos o texto de hoje, quando Jesus ressuscitado, ele aparece para os discípulos, ele diz assim: ide todos até a cidade, onde será manifestada a glória. E os discípulos obedecem. Quando Jesus vai se elevar aos céus, eles se afastam da cidade, até que Jesus se eleva. Depois disso, como diz os Atos dos Apóstolos, eles ficam olhando para os céus, até que um anjo aparece e diz: homens da Galileia, por que estáis olhando para os céus? Este que subiu deverá voltar. Eles abaixam a cabeça e eles voltam para Jerusalém. A Jerusalém representa a unidade da igreja, a igreja que manifesta no mundo a presença vivaz do Filho de Deus. Então nós vemos em todo o trajeto de Jesus, também o trajeto da nossa vida, Jesus, olha só, o verbo se fez carne, nasceu de mulher. Jesus viveu 30 anos oculto em Nazaré. Depois ele desce no Vale do Jordão, vai ser batizado por João, começa a vida pública, anunciando o Evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, anunciando a vontade do Pai, até chegar o dia de ele se entregar para ser sacrificado na cruz. Mas não acabou por aí, não acabou. Ele é sepultado, mas ao terceiro dia, sua alma e seu corpo se reúnem, e se tornam novamente a integralidade humana, que é a ressurreição, e o seu corpo é glorificado. Depois da Páscoa, Jesus estando ressuscitado, ele fica 40 dias se mostrando aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos perderam a fé. É só nós olharmos para a nossa vida que nós entendemos o que aconteceu com os discípulos, porque nós também estamos frequentemente diante do ressuscitado, mas quantas vezes diante das situações da vida a nossa fé se abala e esmorece? Acontece. Por isso Jesus aparece para todos eles, e é interessante que quando o ressuscitado aparece, ele sempre mostra as marcas da crucifixão. É claro que não causa mais dor, é claro que não jorra mais sangue, porque ele já venceu a morte e o sofrimento, ele ressuscitou. Quando ele termina de aparecer a todos, não tem mais sentido ele permanecer aqui, porque o espaço-tempo já não faz sentido, não faz mais sentido. Ele retorna para a casa do Pai, que é o que celebramos hoje, nesse mistério da ascensão. Então, tudo isso que ele viveu, nós, igreja, viveremos. Qual que é a diferença? Olha só, traga na sua mente essa imagem. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e nós somos os membros do corpo. Onde a cabeça vai, o corpo vai atrás, não é? Às vezes acontece na missa o contrário, vem o corpo e a cabeça está lá dormindo, Mas geralmente é para acontecer isso. A cabeça, que é Cristo, o Filho de Deus, já superou o trajeto da Páscoa, já sofreu, já foi morto, já ressuscitou e já está na glória. O corpo está acompanhando o trajeto da cabeça, só que nós ainda estamos no primeiro dia, no dia ainda do Calvário. Minha gente, nós que estamos caminhantes aqui neste mundo,
vamos ainda trilhar todo esse percurso que ele trilhou, tá? Por isso que a pregação da igreja sempre vem nos lembrar: o sofrimento faz parte desse trajeto, porque a cabeça passou por isso, e ninguém ficará isento. Mas o destino último é o lugar onde a cabeça já está, que é Cristo, e nós desejamos chegar até lá, né? Mas é preciso enfrentar ainda o primeiro dia, que é subir o Calvário da vida. Tem um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um bispo que viveu no século V, né? E ele faz no dia da homilia da Ascensão, ele escreveu a sua homilia, e uma parte dessa homilia é belíssima. Olha só o que nos diz Santo Agostinho: assim como ele subiu sem se afastar de nós, também nós subiremos com ele, embora não se tenha ainda realizado em nosso corpo o que está prometido. Cristo já foi elevado ao mais alto dos céus, contudo, ele continua, por meio do seu corpo, ainda sofrendo na terra através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Olha que bonito, né? Então Santo Agostinho vai dizer isso: só existe um que desceu e um que subiu, né? Ou seja, não existe outra realidade senão Cristo e a igreja é uma com Cristo. E nós podemos, meus queridos, de antemão, experimentar a glória de Deus por meio, sobretudo, dos sacramentos, né? Então, quando nós celebramos o culto litúrgico, sobretudo a Eucaristia, nós entramos na vida de Deus. Claro que ainda as apalpadelas, de maneira nebulosa, por meio do sacramento, nós podemos contemplar o ressuscitado por meio do sacramento, nós podemos tocá-lo, e nós o faremos no rito da comunhão, e mais do que isso, nós nos unimos à sua divindade. Olha quanto poder nós detemos em nós. É uma pena que muitas vezes nós não cremos. A gente às vezes observa no rito da comunhão, que é um momento sagrado, né? Depois da consagração, um dos momentos mais importantes da celebração, e as pessoas às vezes dispersas e comungam de qualquer jeito, né? Ora, você está se unindo a Deus, é uma realidade. Por isso que a missa é a celebração da alegria. O próprio nome Eucaristia, né? Eucharistos, do grego, significa o quê? Ação de graças, alegria, né? Por isso tudo aqui deve se voltar à glória de Deus. Às vezes a gente escuta alguns comentários, uma falsa modéstia, né? Nós precisamos celebrar de maneira simples, nós precisamos nos paramentar de maneira simples, porque Jesus de Nazaré foi simples. Já escutaram isso, né? Pois é, mas não é mais o Jesus de Nazaré frágil que está à direita do Pai. Ele revestiu-se de glória, e é um Cristo glorioso que preside o culto que nós celebramos. A fragilidade humana de Jesus de Nazaré, que é a cabeça da igreja, já ficou para trás. O corpo que somos nós, não, nós estamos na fragilidade, mas a cabeça é quem celebra o culto, ela é cheia de glória. Por isso todo esplendor, todo zelo, todo capricho, o melhor que nós temos a entregar para celebrar isso que nós aqui celebramos, ainda é pouco para refletir a glória do ressuscitado dos céus. A missa não é um culto a alguém que está morto. A missa é um culto a alguém que está vivo, ressuscitado e cheio de glória à direita do Pai. Às vezes tem também alguns comentários: nós vamos à missa que é o Calvário. Olha, o Calvário já ficou para trás há 2000 anos.
Ele morreu de uma vez por todas, diz a carta aos Hebreus. Aquele que preside a celebração litúrgica e que é o centro da nossa vida de fé, ele é glorioso. E nós nos aproximamos dele para que nós cheguemos à mesma condição. Faça experiência nesta missa de você, eu, nós ainda que estamos numa trajetória de fragilidade, unirmos a nossa pequenez, o que é frágil em nós, à glória e à perfeição daquele que se nos entrega no altar. É isso que é missa. O que é missa? É a reunião da nossa fragilidade com a divindade do Filho de Deus. Suba ao altar de verdade com seu coração, faça essa experiência, e aí você poderá perceber o quanto Deus ele vai transformando as fragilidades em vitórias, em conquistas. Ele vai transformando a nossa vida. Que nós compreendamos esse mistério, que ele nos ajude. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos na palavra tão bonita de hoje.